Estamos de volta para dar continuidade à nossa aventura com a eletricidade e, para a gente já chegar chegando, como de costume, vamos trazer os assuntos que já foram vistos até agora e que vão ser usados nessa aula. O tema desse capítulo, que vai tomar todo o capítulo daqui por diante, é a corrente elétrica. Então, para a gente poder falar formalmente sobre tudo isso, tem uma série de conceitos que vale a pena a gente detalhar para que a gente consiga entender as partes mais complexas desse assunto e não somente as formulazinhas. Deixa eu só botar minha carinha aqui. Pronto. Primeira coisa, nós viemos um tempo atrás com uma conversa sobre carga elétrica. Aí quando a gente falou sobre carga elétrica, a gente falou que as cargas elétricas que fluem, nos sistemas e tudo mais, basicamente são elétrons. E para falar sobre o que eram elétrons, a gente falou sobre os modelos de átomos que a gente conhecia. E o modelo de átomo que a gente precisou usar foi aquele em que a gente tem um núcleo positivo com uma eletrosfera, que seria uma região ao redor do núcleo em que você tem o fluxo dos elétrons. É claro que isso aqui é um modelo, as coisas são muito mais sofisticadas e os nossos modelos nos dias de hoje evoluíram bastante. Uma das coisas que a gente tem é a distribuição dos elétrons em um átomo. Então, por exemplo, vou pegar aqui um átomo de sódio para a gente fazer a distribuição eletrônica do átomo de sódio usando as regras aí do diagrama de Linus-Pauling. Usando o diagrama de Linus-Pauling, a gente tem que a distribuição do elemento sódio, que é o elemento de número 11, portanto, um elemento que tem 11 elétrons, ela vai se dar como 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. O que significa isso? Significa que os 11 elétrons estão distribuídos nessas camadas e subcamadas e que a camada mais externa, que é a camada 3, aqui representada pelo orbital 3s, só tem um elétron. Qual é a consequência que a gente tem disso? Quando o átomo tem apenas um elétron lá na última camada, a saída desse elétron pode tornar esse átomo mais estável, porque o orbital S, que é o último orbital que a gente tem aí para o elemento sódio, o orbital S ele comporta até 2 elétrons, ele só tem um. Então, se você acrescenta um elétron no sódio, e transforma ele no íon sódio menos, esse orbital fica completo, fica com a sua simetria totalmente completada. E se você retira esse elétron, isso também acontece, e você sobra aí os orbitais P, completos. Qual é o formato desses orbitais? Aqui não vale a pena a gente querer detalhar demais isso, mas vale a pena eu falar que o orbital S é um orbital de forma esférica. Então, ele tem 2 elétrons aqui dentro que estão distribuídos numa região que é esférica. Não é uma bola assim, perfeita, e eles estão na superfície. Eles estão espalhados ao longo dessa bola, beleza? Como se fosse uma região probabilística mesmo, que é o conceito de orbital. Seria uma coisa parecida com isso aqui, Então, você tem os elétrons aí distribuídos, E aí, nessa região zona aí que você está vendo, são os pontinhos em que você tem maior probabilidade de encontrar esse elétron. Isso é o conceito de orbital. E essa região é uma região esférica. Quando você tem 2 elétrons, isso ocorre porque cada um dos elétrons que está aí vai ter um spin diferente, ou seja, a gente interpreta isso como sendo a rotação do elétron. Quando você tem os 2 elétrons com os 2 spins opostos no mesmo orbital, ele é mais estável do que quando você tem os elétrons com apenas um spin, beleza? Por isso que é mais estável a situação em que esse 3s1 é removido. Ou seja, a gente diz que esse orbital S que a gente está colocando aí, quando ele tem somente um elétron, ele vai perder esse elétron com facilidade. Por que com facilidade? Porque se ele fica mais estável sem esse elétron, significa que espontaneamente pode acontecer desse elétron sair e não voltar,
porque ele vai sair por algum motivo que aconteceu, mas ele teria que gastar energia pra caramba para retornar a esse estado. Então, é mais estável sem o elétron. Então, é mais provável que você encontre esse átomo de sódio sem esse elétron. Se você tiver um montão de átomos de sódio e vários deles estiverem juntos, é claro que esse elétron vai ficar fluindo, passando de um para o outro. Parabéns, você acabou de descobrir a ligação metálica. A ligação metálica que ocorre nos elementos metálicos acontece dessa forma. O elétron mais externo, da camada mais externa, acaba ficando meio fluido, partindo de um átomo para o outro. Por isso os metais são bons condutores de corrente elétrica, por isso eles são bons condutores de eletricidade, porque os elétrons eles estão livres para poder sair de um átomo para o outro. Beleza? Vamos avançar? Eu vou pegar aqui um segundo exemplo, que seria o átomo de cloro, que é o átomo que está na tabela periódica como o elemento de número 17. Então, vou fazer a distribuição eletrônica rapidamente aqui do cloro para a gente ver como é que seria essa distribuição, beleza? Vamos do começo para chegar aos 17, começando 1s2, então já temos 2. 2s2, totalizando 4 elétrons. 2p6 resulta em 10, 3s2, já estamos no 12. E, finalmente, 3p5. Então, a gente chega aqui para completar os 17 e a gente tem o orbital mais externo aí do átomo de cloro como sendo o orbital 3p com apenas 5 elétrons. Qual é o significado que a gente tem desse 3p5? Vamos ver como é que é o desenho do orbital p. O orbital P tem capacidade para até 6 elétrons e ele tem esse formato aí que está desenhado na figura. Veja, cada bracinho desse aqui é uma região onde você vai ter os seus elétrons. Lá na química, o pessoal deve ter falado para você que o orbital P permite a distribuição dos elétrons em 3 casinhas e que conforme você vai preenchendo, você bota um elétron, depois mais outro, depois mais outro, depois vai preenchendo o primeiro de novo com spin contrário e mais um. Então, o nosso 3p5 seria tipo isso. Ó. O primeiro elétron foi colocado aqui, o segundo elétron colocado aqui no Y, o terceiro elétron na terceira dimensão. O quarto elétron vai para o X de novo, que seria esse, né? E aí você preenche essa região aqui. O quinto e último elétron desse orbital viria para cá, ficando essa região aqui, ó, carente de elétron. Como assim? Ora, para que o orbital tenha toda a sua simetria aí preenchida, a gente teria que ter todas essas regiões contempladas com seus próprios elétrons. Então, quando você tem o orbital 3p5, está faltando esse bracinho. E aí, adivinha, o que vai acontecer quando um átomo de sódio e um átomo de cloro estiverem no mesmo lugar, no mesmo momento? Adivinha o que vai acontecer? Ora, a gente tem o sódio com um elétron dando mole. O que é dar mole? Não existe dar mole na química, né, galera? Esse elétron torna o átomo de sódio mais estável caso ele saia. No átomo de cloro, caso um elétron entre aqui, ele torna o átomo de cloro mais estável. Ou seja, essa transferência de um elétron do sódio para o cloro é uma coisa que deve acontecer se a gente tiver qualquer condição mínima de interação entre esses átomos. E caso isso aconteça, vai ter um fenômeno interessante. O sódio vai deixar de ser o sódio para passar a ser o íon sódio mais, porque ele perde um elétron, e o cloro vai deixar de ser o cloro, vai ganhar um elétron, e vai passar a ser o íon cloro menos, também conhecido como íon cloreto.
E o que acontece nessa situação? Você tem um átomo de sódio positivo, um átomo de cloro negativo, e eles vão grudar um no outro com a força de interação interatômica mais intensa que a natureza conhece, que é a chamada ligação iônica. Então veja, a gente falou aqui sobre os diversos átomos de sódio, falamos que o átomo de sódio tem um elétronzinho ali de bobeira e que esse elétron de bobeira, ele é assim chamado, e podemos usar esse termo coloquial com ele, porque esse elétron ele tem alta mobilidade entre os diversos átomos de sódio, e isso acontece entre os outros metais, razão pela qual a interação que mantém esses átomos juntos, devido a esse grande mar de elétrons ao redor deles, é chamada aí de ligação metálica. Mostramos aqui também que quando você tem um átomo de cloro, que não é um metal, esse átomo de cloro tem uma lacuna de um elétron. E essa lacuna pode, por exemplo, ser preenchida por um elétron proveniente do sódio. Se o elétron sai do sódio, o elétron é negativo, na hora que ele sai, o sódio fica positivo. O cloro fica negativo, o cloro e o sódio juntos formam esse par positivo-negativo, grudados com muita força. E essa ligação é uma ligação muito intensa, é a ligação iônica. É claro que no mundo real você tem um montão de sódios e um montão de cloros, e quando eles se juntam, eles formam um pacotão parecido com isso daí, em que eles ficam firmemente ligados um ao outro. Isso aí é o cristal do NaCl. Tá, eu posso não estar usando o termo mais preciso quando eu falo cristal, mas é o sólido NaCl, vamos falar assim? Assim, ninguém lá da química vai vir puxar a minha orelha do lado de cá, beleza? O fato é que nós temos um sólido de altíssima resistência, um grãozinho de sal de cozinha, que é o NaCl, tem muitos desses aí, todos aglomerados, formando aquela montanha, né? E se você pega isso e mergulha na água, uma vez que a água é uma substância polar, ela consegue entranhar nesse meinho aí entre o Na e o Cl e fazer a dissolução, a separação deles, beleza? Então a água, devido às suas propriedades elétricas, ela consegue entrar aí e dissolver, né, essa montanha de coisas. Perceba, o NaCl ele tem carga positiva, carga negativa, mas ele não é um bom condutor de eletricidade. Ele tem uma altíssima resistência elétrica. Por quê? Porque a corrente elétrica, que são as cargas, não está fluida. Ela não tem espaço para fluir entre esses diversos átomos, uma vez que nós conversamos. O elétron, ele estava lá, ó, cadê? Deixa eu voltar aqui. O elétron estava aqui no orbital 3s, aqui ó, naquela nuvem, né? Ele estava aí. E aí você tirou ele. E aí o local onde ele estava aí, lá no sódio, deixou de existir, porque ele já não está mais lá. Ele foi para onde? Ele veio para o orbital P aqui do sódio. Na hora que ele fez isso, ele transformou o Na no íon, Na+, e o cloro no cloro menos. Eu falei sódio, foi mal. No cloro, quando ele recebeu o elétron, ele virou cloro menos, virou cloreto. Então, o Na com o cloreto, ele faz a aparecer essa estrutura que a gente tem aqui. E aqui não existe mobilidade de carga. As cargas estão presas. Essa corrente elétrica não vai fluir livremente aí. Se você quiser conduzir corrente elétrica com o cloreto de sódio, você vai ter que pegar esse aqui e botar numa temperatura muito alta, para que ele pelo menos passe para o estado líquido. E aí no estado líquido, aí sim existe essa mobilidade de cargas, né? E se você fizer isso, parabéns, você acabou de inventar o processo que é usado lá na eletrólise ígnea, né, do NaCl. Mas isso com certeza não é papo para gente aqui. E aí o sódio e o cloro estão presos. Isso explica por que o sal, se o sal estiver seco, ele é mau condutor de eletricidade, assim como os demais compostos iônicos em geral.
beleza? Você vai me ouvir falar em geral, porque eu sei lá se tem uma exceção de não sei onde, né? Mas em geral eles são assim de fato, péssimos condutores de eletricidade, porque as cargas não conseguem fluir livremente. Tá faltando falar de um, que é o cloro sozinho. Vamos considerar então o átomo de cloro e vamos imaginar que ele tem aí o seu orbital mais externo com os respectivos 5 elétrons, que são esses balõezinhos que eu estou rabiscando e marcando em vermelho. Beleza? Agora vamos imaginar que você tem um segundo átomo de cloro na mesma região. Espera aí que minha anotação sumiu. A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui 5 elétrons ocupando 5 desses orbitais, 5 elétrons ocupando 5 dos orbitais dos outros, e a gente tem uma espécie de um vazio aqui, ó, entre eles. Qual é a estratégia feita pelos átomos de cloro no momento em que eles interagem entre si nesse contexto que nós estamos vendo aqui? É como se tivesse um acordo entre os dois átomos de de cloro, entre os dois átomos de cloro, para que esse elétron que está aqui e esse elétron que está aqui fiquem juntos em toda essa região, ou seja, transitem por aqui, para que o átomo de cloro, junto com o outro, tenham mais ou menos aí a situação em que os dois orbitais que estavam antes semi-preenchidos, para que eles fiquem totalmente preenchidos, pelo menos durante uma parte do tempo, estatisticamente falando. Então, quando um íon, um átomo de cloro, junto com outro átomo de cloro, eles se juntam, eles formam a molécula Cl2. E, naturalmente, essa ligação ocorre sem muita mobilidade entre os elétrons. Né? Os elétrons não ficam livres para sair por aí e colar com outros átomos de cloro. Isso não acontece. Eles ficam aqui, presos nessa ligação. Essa ligação tem um nome, chamado de ligação covalente. Então, de uma maneira geral, nos compostos covalentes, você também não tem mobilidade de elétrons. Então, em geral, os compostos covalentes são maus condutores de eletricidade, exceto algumas situações muito especiais. Mas aqui não é o caso. Tanto que olha que outra situação nós temos. Quando a gente mostrou ali o cristal do NaCl, quando a gente mostrou a estrutura, a gente viu que, eu até falei, esse é o sal de cozinha, ele é um pó, ele é sólido à temperatura ambiente. O cloro não, o cloro Cl2 ele é um gás. Por quê? Porque juntou ali dois elétrons e eles não interagem com mais nada. Então esse Cl2, ele na temperatura ambiente, ele se manifesta como um átomo com um par de átomos, desculpe, uma molécula, com altíssima liberdade, é super leve, então ele consegue se distribuir aí com facilidade, por isso ele se apresenta na forma gasosa. Claro que se eu tivesse outros, né, elementos aí intermoleculares envolvidos, eu poderia ter, e eu tenho, nós temos, né, muitos compostos covalentes que são sólidos, são líquidos, e aí é uma variedade imensa de coisas que não nos cabe averiguar agora. Mas para a gente fica muito claro que dois átomos de cloro, quando se juntam e formam uma molécula, o elétron que está sendo compartilhado aqui na ligação covalente não fica disponível para a condução da eletricidade, não está disponível. E se ele não está disponível, significa que o cloro não deve ser um bom condutor de eletricidade, é um mau condutor de eletricidade, beleza? Assim como a gente viu que acontece com o NaCl no estado sólido, ele é um mau condutor de eletricidade. Só que se você molha ele, coloca ele na água e dissolve, aí ele se torna um bom condutor de eletricidade. Por quê? Porque esses íons ficam livres, né? Soluções iônicas são boas condutoras de eletricidade. Essa é a razão pela qual a gente não pode botar o dedinho aí na tomada, porque nossas células são cheias de substâncias iônicas
que estão em solução e, portanto, fazem a condução da eletricidade ocorrer com bastante facilidade. Beleza? Retornando ainda, nós falamos aqui sobre o sódio, que era um metal, metais em geral, bons condutores de eletricidade. Por quê? Porque tem os elétrons ali livres, né, para poder fazer a condução. Tudo bem com isso? Essa é a ideia central da condução de corrente elétrica. Primeiro, para ter corrente elétrica, precisamos de um meio condutor de corrente elétrica. E na vida real, os condutores se apresentam nas mais variadas formas. Seguindo aqui com muita cautela, para não abrir a caixa de Pandora da química e trazer aí mais dificuldade do que facilidade, nós temos aqui uma situação interessante que acontece com os átomos de carbono, que é o que nós chamamos de hibridização de orbitais. Isso significa que alguns orbitais acabam se juntando em situações especiais que a gente tem com o átomo de carbono e ele acaba formando substâncias aí com propriedades bastante especiais. Uma dessas situações ocorre, por exemplo, aqui com o grafite, que devido ao fato de ele ter aquela hibridização que eu mostrei ali, faz que os átomos se disponham dessa forma no espaço. E daí que ele se dispõe dessa forma? E daí que você tem como se fosse, né, uma região aqui no meio em que pode ocorrer o livre fluxo dos elétrons que conectam essas diversas redes aqui verticalmente. Então, essas ligações que acontecem aqui são todas ligações covalentes e, apesar disso, a estrutura do grafite permite que ele seja, em determinadas condições muito específicas, um excelente condutor de eletricidade. Por que excelente condutor? Porque os elétrons conseguem fluir. Se eles conseguem fluir, ele é bom condutor, mesmo que ele esteja aí no estado sólido, mesmo que ele tenha ligações covalentes, mesmo que ele tenha elétrons que estão, entre aspas, presos aí na ligação covalente entre eles. Beleza? Então, o grafite ele é um bom condutor de eletricidade nessas condições que a gente está vendo aí. E por que essa introdução tão longa para um assunto que aparentemente seria tão simples? Ora, para que a gente seja capaz de fazer a definição de corrente elétrica com base nos parâmetros que já foram dados até agora. O que é corrente elétrica? Corrente elétrica nós chamamos de fluxo ordenado de cargas elétricas e aqui vão ser representadas por elétrons. Então, fluxo ordenado de elétrons é chamado de corrente elétrica. Por que essa designação ordenado? Ora, se eu tenho elétrons, é muito natural acreditar que esses elétrons não estão parados. É da natureza do elétron haver movimento. Então, esse movimento, quando ele é ordenado, ou seja, quando existem grupos de elétrons passando na estrutura do condutor, a gente tem corrente elétrica. Beleza? A corrente elétrica será representada pela letra I. I. Beleza? Eu não sei de onde vem esse I. Já estudei, já procurei, tudo que eu vi era fake news. Né? Os livros forçam a barra que chega da vergonha que eles chamam esse I de intensidade de corrente elétrica. Beleza? Como se intensidade fosse uma palavra para designar passagem de carga elétrica, que eu acho uma palavra muito ruim. Né? Então, se fosse assim, eu ia chamar força de I também, intensidade da força. Né? Se fosse, eu teria uma série de outras grandezas muito mais interessantes para representar pela letra I do que corrente elétrica. O fato é que usamos a letra I, vou usar a letra I e minhas reclamações sobre esse assunto se encerram agora. Beleza? Então, o fluxo ordenado de elétrons. Elétrons são cargas elétricas. Então, matematicamente, para definir a corrente elétrica, eu vou usar a quantidade de cargas, carga representado pela letra Q. Eu já resmunguei o suficiente para reclamar da letra Q para carga elétrica. Então, deixa para lá. É a quantidade de carga elétrica que passa por um condutor durante um intervalo de tempo. Beleza? Então, se você quiser saber a corrente elétrica a partir do tanto de carga que está passando ali, você vai pegar a quantidade de carga e dividir pelo tempo.
que passou. Beleza? Matematicamente é muito fácil escrever isso. Só que quem é que vai contar elétron, velho? Não se conta elétron. Você não tem nem como pesar elétron para falar, passou tantos. Né? Então, na verdade, na vida real, na prática, o que acontece é o contrário. Nós usamos meios indiretos para descobrir a corrente elétrica. Que meios? Campo magnético. Beleza? Será estudado aí no capítulo seguinte. Então, usa lá o medidor, que basicamente é um medidor de variação de campo magnético, e aí você usa essa variação para dizer, então se passou tantos amperes, então passou tantos coulombs de carga. Beleza? Então, primeiro ponto aqui, ninguém vai fazer catação para achar número de elétrons que está passando. Embora alguns problemas e até vestibulares, para rachar a minha cara de vergonha, vão ficar cobrando isso aí como se isso fosse possível, como se fosse possível contar quantos elétrons estão passando. Beleza? Mas o fato é esse. Você vai pegar cargas, dividir por tempo. A unidade de medida de corrente elétrica vai ser o ampere. Beleza? Em homenagem a um cientista que tem esse sobrenome aí, ampere. Beleza? Então, carga elétrica, a gente já sabia que a unidade era o coulomb, também em homenagem a Coulomb, né? E o tempo, não é homenagem a ninguém, é medido em segundo, né? Uma vez, um sexto ano, um garoto muito gaiato falou que era homenagem a Dom Pedro II. Olha que boa. Então, o segundo é a unidade que aparece aí junto com o coulomb para compor o ampere. Então, ampere é o mesmo que coulomb por segundo. O que a gente vai usar mesmo quando for fazer análise dimensional das expressões envolvendo corrente elétrica é chamar o coulomb de ampere segundo. Isso aqui a gente deve fazer eventualmente, beleza? Ou até usar unidades que não são o segundo, por exemplo, ampere vezes hora, né? Ampere hora. A bateria do seu celular, a carga dela é medida em miliampere hora. Ampere hora, não é ampere por hora, é ampere hora, ampere vezes hora. E vem justamente daí, porque ampere vezes segundo é unidade de carga. Então, ampere vezes hora é 3.600 ampere segundo, porque um segundo, 3.000 é uma hora, tem 3.600 segundos. Beleza? O fato é que a corrente elétrica vem do fluxo ordenado de elétrons. E esse fluxo ele é determinado dependendo da estrutura que você tem. Bons condutores de eletricidade vão permitir que passem muitos elétrons por segundo através da sua estrutura. Maus condutores de eletricidade vão permitir a passagem de poucos elétrons por segundo, ou não vão permitir a passagem, vão se comportar como substâncias que nós chamamos de isolantes elétricas. Então, os condutores, maus condutores, bons e maus condutores, eles têm a estrutura que pode permitir ou dificultar que os coulombs passem enquanto os segundos do tempo vão passando. Beleza? E se os coulombs estiverem passando, nós teremos a corrente medida em amperes. Beleza? Essa é a análise qualitativa inicial aí da corrente elétrica. Beleza? Na nossa próxima aula a gente vai falar sobre como essa corrente acontece na realidade. Vamos colocar alguns números para você ver quantos coulombs, quantos segundos. Vamos ver algumas distinções numéricas aí entre os problemas que nós fizemos lá na eletrostática e esse que nós temos para fazer aqui na parte de eletrodinâmica, beleza? E depois de fazer tudo isso, vamos ter a sequência, né? Os resistores, os instrumentos de medida e os diversos circuitos que vão promover aí, né, a situação problema, as situações problema mais comuns aí que a gente tem, que são aqueles circuitos que você vai ligar, vai querer saber quantos watts, quantos elétrons, essa coisa toda. Beleza? Então, sobre corrente elétrica, inicialmente é isso. Guardem essas informações. Parece que não, mas nos problemas teóricos, inclusive no Enem, a grande diferença na interpretação está em conhecer esses conceitos mais aprofundados relacionados aí à estrutura química que constrói aí a base da eletrodinâmica. Beleza? Obrigado pela atenção de novo.
Sucesso a todos. Espero aí que isso tenha aberto aí a mente de vocês para esses assuntos novos. Valeu, sucesso, até mais. Fui.